Olá, amados irmãos e amigos, como já falei, desde o domingo passado, retornando aos cultos virtuais, uma oportunidade que Deus nos tem dado para comunicar a palavra dele a várias pessoas em vários lugares, em tempos e momentos diferentes. O importante é o acesso à palavra de Deus e nesse retorno eu escolhi ser mais direto, mais, digamos assim, objetivo, e de modo que a gente tenha um culto mais enxuto em termos de conteúdo, mas não menos importante e relevante, já que a gente comunica a palavra de Deus. E como vocês sabem, no início do culto tenho o hábito de orar, de interceder, de clamar. E hoje não vai ser diferente. Então vamos orar. Há vários motivos para nós suplicarmos, para nós pedirmos as bênçãos e os cuidados de Deus sobre todas as pessoas em diferentes lugares. Hoje, nesse domingo do mês de julho, esse domingo maravilhoso, esse domingo especial, terceiro domingo do mês, você está tendo a oportunidade de ler a palavra de Deus, de escutar a palavra de Deus, de compreender um pouco mais sobre lições importantes para a nossa vida. Mas antes da mensagem propriamente dita, eu quero orar com você pela sua vida, pela sua família. Se está faltando trabalho, para que Deus abra uma porta de trabalho. Se há pessoas doentes na sua casa ou no hospital, como parentes e amigos, que Deus esteja abençoando, mas nós não podemos deixar de orar. E eu quero aqui, para essa oração, lembrar do Salmo 9:10, que diz o seguinte: Tu, Senhor, conservarás o melhor. Isaías 26, versículo 3. Vou corrigir aqui o texto. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, confie no Senhor. Isaías 23, 3, 26, 3 coloca exatamente isso. Confiança no Senhor. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Vamos orar então? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela tua palavra, pelo cuidado que o Senhor tem para com todos nós. Que haja confiança, que haja dependência do Senhor e, em consequência dessa atitude e escolha, que haja paz, no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por aqueles que estão buscando ao Senhor, que não desistam de crer em Ti, que creiam que Tu és fiel. Abençoa as suas vidas, suas famílias, seus entes queridos, os que estão desempregados, os que estão enfermos, em casa ou no hospital, que o Senhor venha agir em suas mentes e em seus corações. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você está tendo aí a visualização do tema do culto desta ocasião: o que fazer estando na cova dos leões. E eu vou explicar essa terminologia, essa grande questão. Mas eu quero já que você mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Daniel, capítulo 6, do verso 15 ao verso 28. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, enquanto vamos nos preparar para a leitura. Mas antes eu quero dizer para você que é membro da PIB da Barra em Duque de Caxias, você que tem tido a oportunidade de estar frequentando os nossos cultos, de compartilhar, você pode entregar seu dízimo presencialmente ou pode usar as informações bancárias que estão aí na tela para você fazer a sua transferência, ou via Pix ou depósito. Diz aí então a informação bancária: Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix 981387509. Entregue o seu dízimo, faça a sua doação de sua oferta para somar aqui na obra de Deus. E você que não é membro da PIB da Barra em Duque de Caxias, mas quer nos abençoar, quer nos ajudar diante dos desafios que nós temos, não fique constrangido, você pode participar. Que Deus abençoe a sua vida. Muito bem, então vamos para a nossa mensagem. O que fazer estando na cova dos leões? É uma pergunta. Mas antes de você pensar na resposta, talvez você esteja aí pensando:
Mas peraí, eu não estou em cova dos leões, então esse texto não é para mim, essa mensagem não me diz respeito. Calma aí. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na Bíblia, às vezes, algumas expressões são usadas pelos escritores para descrever os momentos críticos pelos quais estão enfrentando, passando. Por exemplo, no Salmo 57, versículo 4, o rei Davi diz o seguinte: estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Ou seja, Davi usa a imagem, uma figura de linguagem, ele usa expressões muito fortes para descrever a dramaticidade da sua situação. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Ele está falando de pessoas. Pessoas que se opunham a ele, pessoas que desejavam o seu mal, pessoas que o perseguiam, pessoas que articulavam situações para derrotá-lo. Então, diante dessas situações, ele descreve usando essa figura de leões que devoram, leões que querem o mal, que querem fazer o pior. E é com base nessa figura que a gente imagina a dificuldade que Davi estava enfrentando. E aí vem essa pergunta: o que fazer estando na cova dos leões? E aí então quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, de 15 a 28. Eu vou ler e você acompanha na sua Bíblia. Mas os homens disseram: lembra-te, ó rei, de que, estando a lei dos medos que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com o seu selo e com os anéis de seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal nenhum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Muito bem, esse texto é muito conhecido, Daniel na cova dos leões. E a pergunta, tema desta mensagem é: o que fazer estando na cova dos leões? Claro que enquanto Daniel, aqui o texto narra uma experiência difícil, não é uma ficção, não é uma historinha, mas algo que foi narrado, uma experiência que Daniel viveu na sua própria pele, de se jogar na cova dos leões.
Enquanto Daniel viveu isso, como a gente já sabe, Davi usou uma linguagem, uma expressão para explicar como ele estava vivendo. Então, considerando isso, pode ser que você não tenha nenhuma situação como a de Daniel, literalmente, mas pode ser que esteja vivendo situações semelhantes à de Davi, que são traduzidas como estando numa cova de leões. E a pergunta é: o que fazer estando na cova dos leões? Qual é a atitude, ou quais são as atitudes que você deve ter diante dessas situações? Vamos então pontuar algumas coisas importantes. A primeira delas é: veja como você chegou a essa dramática situação. Daniel, diz a Bíblia, foi jogado na cova dos leões. Uma vez estando lá, obviamente vem a pergunta: como ele chegou lá? Como ele chegou a essa situação? Como ele se viu na cova dos leões, cercado por leões? Então, antes de você imaginar como sair de uma cova semelhante a essa situação, é como você chegou. Na Bíblia, meus irmãos e amigos, há pessoas que foram jogadas em poços e cisternas. Por exemplo, José foi jogado numa cisterna. O profeta Jeremias foi jogado num poço. Então, homens foram jogados. Por quê? Por causa de suas escolhas e decisões. Tanto José quanto Jeremias e o próprio Daniel foram jogados na cova dos leões ou em outras situações por causa da sua escolha de temer a Deus, de fazer a vontade de Deus. Mas, a exemplo de Saul e de tantos outros, Saul praticamente se jogou. Como assim se jogou? Figuradamente, Saul se jogou num poço de problemas pela sua escolha de não temer a Deus, de não querer fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que Jonas se jogou ao fundo daquele navio porque ele não queria fazer a vontade de Deus. Então, antes de pensar em sair de uma situação dramática na qual você se encontra, a pergunta que você deve se fazer é: como cheguei aqui? A Bíblia diz que Daniel foi jogado. E por que ele foi jogado? Tão somente porque ele fez uma escolha. A Bíblia diz que ele era um dos 3 mais importantes homens do império do rei Dario. Esses 3 homens, que eram um grupo de líderes do qual fazia parte Daniel, eram os responsáveis na administração de 120 províncias. O reino dos Medos e Persas era tão grande em termos de tamanho, de gente para administrar, que havia 120 líderes regionais. E esses 120 líderes regionais eram liderados por 3 homens, dentre eles Daniel. E é interessante, a Bíblia diz que o rei Dario queria colocar Daniel sobre os outros 2, ou seja, colocá-lo numa condição maior, numa posição de superioridade, ser promovido seria Daniel a líder maior. Mas o que a Bíblia diz? Os outros 2 tinham inveja de Daniel, não se alegraram com essa proposta, com esse desejo do rei de colocar Daniel sobre os outros 2. E então eles criaram um esquema, arquitetaram um plano maligno, malévolo. Eles chegaram para o rei dizendo: ó rei, tu és o melhor, tu és o único, não há ninguém semelhante a ti. Então sugerimos que você baixe um decreto. Que decreto? Que durante 30 dias, escute bem, olha só a maldade, durante 30 dias, que ninguém faça oração, súplica e petição a nenhum outro líder, a nenhuma divindade, a nenhum líder, nenhum Deus, entre aspas, a não ser ao rei. Se alguém fizer alguma súplica, alguma oração, algum pedido a qualquer ídolo ou a qualquer Deus, que seja jogado na cova dos leões num espaço de 30 dias. O rei, achando que os 2 estavam ali querendo elogiar o rei ou colocá-lo numa posição maior, ele baixou o decreto. Quando Daniel soube que durante 30 dias ele não deveria orar ao Deus a quem ele orava 3 vezes ao dia,
que ele fez? Ele não abriu mão, ele não ficou apavorado, não ficou com medo e nem pensou assim, só 30 dias, o que tem eu passar 30 dias sem orar, meu Deus? Eu posso ficar 30 dias sem orar, não tem problema não. Ao contrário, ele continuou a fazer o que antes fazia. 3 vezes ao dia ele parava para orar e buscar a Deus em súplica e oração. Pois é, por causa dessa atitude de Daniel, foi jogado à cova dos leões. Aí a pergunta que eu faço a você é, como você chegou a essa situação? Como você foi colocado nessa crise na qual você está? Você foi jogado porque você escolheu temer a Deus, porque você escolheu priorizar o reino de Deus, porque você escolheu fazer a vontade de Deus, ou você se jogou porque escolheu desobedecer a Deus, andar por caminhos tortuosos, fazer a vontade do seu coração? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12 o seguinte: há caminho que aos homens parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Porém, na outra parte, Jesus diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, porque são muitos que passam por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que a encontram. Você está nessa situação, meu querido, porque obedeceu a Deus ou porque se afastou de Deus. Davi sofreu muitas vezes porque escolheu fazer a vontade de Deus. Saul sofreu muitas vezes porque escolheu desobedecer a Deus. A diferença é que quando a pessoa está sofrendo porque escolheu desobedecer a Deus, não pode contar com o cuidado de Deus. Mas quem sofre porque escolheu fazer a vontade de Deus, pode contar com a graça e misericórdia de Deus. Então para pensar. O que fazer estando na cova dos leões? É hora de pensar. Daniel não nasceu na cova dos leões. Alguns leões poderiam ter nascido naquela cova. Daniel não. Ele foi jogado, ele não se jogou. A pergunta é, você, sabendo que não nasceu nesse problema, e nem esse problema nasceu com você, como você chegou até aí? É uma crise? Que tipo de crise é essa? Pare e pense. Mas outra coisa importante a considerar o que fazer estando na cova dos leões é aprenda a lidar com situações adversas. Aprenda a lidar com situações adversas. A Bíblia diz que Daniel foi jogado na cova dos leões no final do dia. Veja só o verso 18 de Daniel capítulo 6. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Mas vejam só aqui no verso 16 de Daniel 6. Então o rei deu ordem e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus a quem você serve continuamente o livre. Mas tem uma outra passagem muito interessante que eu quero aqui destacar, no versículo 15. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Ou seja, o rei, sabendo que aquele decreto fora assinado por ele, induzido por aqueles líderes, na verdade era para atingir Daniel, ele fez de tudo para impedir que Daniel fosse jogado. E quando os dois inimigos de Daniel perceberam essa tentativa do rei, eles disseram: olha, rei, lembra-te que segundo a lei dos medos e persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Ou seja, ele fez de tudo. E então, ao final daquele dia, Daniel foi jogado à cova dos leões. Naquela noite, o rei não comeu, não festejou e nem conseguiu dormir. E diz a Bíblia que no início do dia, na alvorada, o rei correu para a cova dos leões e gritou com voz de aflição: Daniel, o teu Deus, por acaso te livrou da morte? Por acaso
O teu Deus te livrou da morte dos leões? Pôde te livrar? Fazendo as contas, no final do dia, vamos imaginar às 18 horas ou 19 horas. Às 7 da noite foi a hora que o expediente do Palácio do Rei tinha terminado. O rei não jantou, não se alegrou e nem conseguiu dormir. De manhã cedo, vamos imaginar às 6 da manhã. Isso quer dizer que, no mínimo, Daniel ficou 12 horas na cova com os leões. Você imagina ficar entre 10 e 12 horas, olho no olho, olhando os leões e os leões olhando para ele? Conviver com os leões não é fácil. E deve ter sido uma experiência muito difícil para Daniel. Alguns dizem, que viver é matar um leão por dia. Mas eu creio que em dias mais difíceis, viver é matar 10 leões por dia. Às vezes é difícil. Tem dias que a gente enfrenta 1, 2, 10, 20, 30 problemas. É muita coisa para se resolver. Daniel teve que conviver com aqueles leões. Tem hora que a gente quer, ou ser livrado dos leões, ou seja, que os leões saiam da nossa vida, ou que a gente saia da vida dos leões. Tem pessoas que dizem, não aguento mais, é muito problema. E aí as pessoas querem sair da empresa, querem sair dos estudos, querem sair da própria casa, do casamento, da família. Tem pessoas que querem que a família suma, que os trabalhos acabem, que os estudos não deixem mais, não existam mais e assim por diante. Elas querem que os seus problemas, como leões, saiam da sua vida. Mas em outros casos mais extremos, a pessoa quer sair da presença dos leões. Elas desistem do trabalho, desistem dos estudos, desistem da família e, em casos mais extremos, desistem da própria vida. Daniel teve que conviver com os leões. Se é difícil ser jogado na cova dos leões, é passar horas com eles. E eu fico imaginando Daniel, como a cena aqui nos mostra na tela, Daniel ali, frente a frente com os leões, olhando para eles. Como é difícil conviver. E é interessante, os leões são animais selvagens, você sabe disso. São animais irracionais. Sabe o que quer dizer? Eles agem motivados pelo instinto. E animais famintos, leões famintos, e você sabe que o leão é chamado de o rei da selva, porque o leão é um dos poucos animais que não teme aos demais animais. Então, esses animais, esses leões, não tinham outra atitude ao contemplar Daniel, senão de devorá-lo. Eles queriam atacar, eles queriam se aproximar. Conviver com os leões é isso. E olhar para cada um deles, para cada situação que quer atingir, que quer atacar, que quer realmente destruir. O escritor da primeira carta, a carta geral de Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: fiquem atentos, sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, como leão, fica ao redor, rugindo, esperando quem possa devorar. Se um leão faz um estrago, imagine vários leões. A Bíblia não diz quantos eram, mas eram vários. Mas Daniel teve que aprender a conviver. E eu pergunto a você, quais são as situações adversas, ou melhor, quais são as adversidades que você está enfrentando? Qual é a fonte, ou quais são as fontes dos seus problemas? O que está tentando minar a sua fé, minar a sua paz, minar a sua própria vida? A Bíblia diz que Deus mandou um anjo. Interessante, Deus não impediu que Daniel fosse jogado e nem de forma imediata tirou Daniel da cova dos leões, mas deu a Daniel a capacidade de conviver com os leões por causa do anjo que tapou a boca deles. Deus não impede que você enfrente a adversidade se você escolheu confiar nele, mas ele prometeu estar com você
Jesus disse isso em Mateus 28, versículo 20. E eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Tanto Josué capítulo 1, versículo 5, como Hebreus capítulo 3, versículo 5, há uma frase que é comum que diz assim: porque assim diz o Senhor, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Olhe para a palavra de Deus. Creia nas promessas do Senhor. Deus está com você em suas situações adversas, mas é preciso que você confie nele de todo o seu coração. É preciso que você dependa dele. É preciso que você faça a vontade dele. É preciso dizer: Deus, eu estou mergulhado em situações, eu estou envolto em situações adversas, eu estou sendo terrivelmente atacado. Senhor, mande teu anjo para tapar a boca desses leões, para que eu não seja devorado. É isso que Davi disse no Salmo 57, versículo 4. Eu estou em meio a leões, com os dentes à mostra, ávidos, famintos para me devorar. Então confie no Senhor. O que fazer diante ou estando na cova dos leões? Tão somente você deve crer que o Senhor vai te dar a capacidade de conviver nessa situação adversa. O Salmo 34, versos 4 e 5 e 6, Davi também disse algo muito interessante. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. É interessante, o versículo 4 do Salmo 34, Davi disse: e o Senhor, depois que esse homem clamou, falando dele mesmo, depois que ele clamou, o Senhor o livrou dos seus medos. E no verso 6, depois que ele clamou, o Senhor o livrou de suas tribulações. Medo é reação, tribulação são os fatos. Antes de resolver os nossos problemas, Deus nos dá a capacidade de enfrentá-los. É isso mesmo. Não corra dos problemas. Não feche os olhos para a dura realidade que está enfrentando. Não faça da religião uma fuga e nem fuja bebendo, se drogando, se prostituindo. Não use de recursos outros para fugir da dura realidade. Enfrente a dura realidade confiando no Senhor. Mas última coisa, o que fazer estando na cova dos leões? Creia na justiça de Deus sobre a sua vida. Quando o rei de manhã cedo chegou à cova dos leões, antes de se aproximar, ele já gritou dizendo o seguinte: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrar dos leões? Ele fez uma pergunta sem ter esperança de resposta. Ele fez uma pergunta supondo que a essa altura Daniel já estivesse morto. Ele perguntou, e sabe qual foi a resposta? Ó rei, vive para sempre, foi a resposta de Daniel. Meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Sabe o que Daniel disse? Deus me livrou, porque ele viu que eu não fiz nada contra ti. Deus me livrou não pela minha justiça, mas porque ele é que me justificou. Deus me viu inocente pela minha atitude de fé, de confiança. Eu não fiz nada contra ti, ó rei, e nem fiz nada contra Deus. Daniel confiou na justiça que vem de Deus. Daniel confiou a sua vida aos cuidados de Deus. Não é você, com seus atos de justiça, que será livre das dificuldades. Não é você, pelo seu dinheiro, pelo seu poder, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade de influência, que será livrado das dificuldades. É Deus. Somente Deus. Como diz aquela velha frase, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. É isso mesmo. Deus é que faz o impossível. Diz lá em Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer
infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, a Ele seja o poder, a honra e a glória para todos sempre em Cristo Jesus. Confie no Senhor. A gente lê a história de Daniel, a gente vê todas as dificuldades que ele enfrentou, mas o livramento que Deus realizou. É como se nós pudéssemos dizer para Daniel: calma, Daniel, você vai ser jogado, mas eu já vi o filme da sua vida e você vai ser livre. Daniel não sabia o que ia acontecer quando ele fosse jogado. Ele não sabia. Ele tão somente esteve entregue nas mãos de Deus. E aí a Bíblia diz que é Deus que justifica. Em Romanos capítulo 5, versos 1 e 2, a Bíblia diz: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Glorifique a Deus. Confie no Senhor. Você pode ter sido jogado numa situação tão difícil. Então, creia na justiça de Deus. Mas pode ser que você tenha se jogado porque não creu, não obedeceu. Então se arrependa e se volte para Deus. A Bíblia diz em Daniel capítulo 6, versos 26 e 27, algo muito interessante. Palavras do rei Dario: estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Busca a Deus. Confie em Jesus. Eu quero convidá-lo a orar nesse momento. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e clamar pelo Senhor. Vamos orar? Diga assim: Deus, Tu sabes em que situação eu me encontro. Tu sabes que eu fui jogado nessa situação por perseguição, por inveja, por traições. Eu fui jogado, mas me livre dessa situação. Ou você pode dizer: Deus, eu me joguei, eu desobedeci, eu não criei na Tua palavra, eu não fiz a Tua vontade, mas agora me arrependo e clamo-te, livre-me dessa situação, para que em tudo e em todas as coisas o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado hoje para todos sempre. Amém e amém. Meu querido amigo, que Deus te abençoe, seja feliz com Jesus hoje para todos sempre. Amém e amém.